Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Agora, audição a requerimento dos grupos parlamentares do LIVRE e do PS, do Presidente do Conselho de Administração do Grupo Trusted News, sobre a situação em que se encontra o grupo. Cumprimento o Presidente do Conselho de Administração, Luís Delgado, dou-lhe as boas-vindas à Assembleia da República e agradeço a sua presença. E vamos de imediato passar à audição. E tem a palavra a senhora deputada Mara Lagriminha, do PS. Faça favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer a presença do Dr. Luís Delgado nesta comissão. Como sabe, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo a acompanhar muito perto a crise na Trusted News, até porque é, de facto, o maior grupo de comunicação social de publishing em Portugal e com 150 trabalhadores, o que nos aumenta, em grande parte, também a responsabilidade, mas também pelo número de títulos, 17 títulos, entre os quais, naturalmente, alguns com uma importância nacional, histórica, até como a Visão e o Jornal de Letras, que também tem um papel muito importante naquela que é a divulgação da nossa cultura. Obviamente, depois da crise da Global Media, esta Assembleia exerceu também de uma forma muito próxima um acompanhamento da situação, fizemos várias audições, detectamos um conjunto de lacunas que a legislação, de facto, também tem, a verdade é que, das duas audições anteriores, entendemos que há aqui, de facto, um risco, que é também sinal dos tempos, numa crise que é também transversal à comunicação social e, portanto, temos a consciência que existem novos desafios também de sustentabilidade. E aqui a Assembleia da República deve ter, de facto, particular atenção, porque a comunicação social hoje, a imprensa e as vendas em papel em particular, atravessam dificuldades. E, portanto, isso tem efeitos no pluralismo e também com graves riscos de concentração, como ouvimos há pouco, quer o Sindicato de Jornalistas, quer a Comissão de Trabalhadores. Nesse sentido, ouvimos a Comissão, ouvimos o Sindicato, mas entendemos que a sua audição poderá acrescentar um conjunto de informações que serão importantes para o decorrer dos trabalhos. Por isso, em primeiro lugar, eu pedia-lhe que fizesse uma linha do tempo entre o que levou à aquisição destes títulos ao Grupo Impressa, como decorreram essas negociações, o que aconteceu de lá para cá até ao momento em que viu o PER ser reprovado a 5 de novembro, passando depois pela decisão de ter anunciado a intenção de apresentar um plano de insolvência. Em algumas reportagens sobre esta matéria, referiu que a Trusted News sempre acreditou que o caminho da sua reestruturação e viabilização seria o mais consistente e positivo para todos os credores e trabalhadores. O que eu lhe pergunto é se assim é o que fez durante todo esse tempo para estancar uma ferida que, à partida, pelo incumprimento reiterado, só podia resultar numa sangria do grupo. E no estado de insolvência, a violação dos direitos laborais dos trabalhadores, risco de desaparecerem mais de uma dezena de títulos do mercado. Pedia-lhe que explicasse as razões de indeferimento do PER, nomeadamente o contínuo aumento da dívida na fundamentação, o incumprimento reiterado do pagamento de contribuições desde setembro de 2019 e que a empresa não cumpriu nenhum dos planos prestacionais que foram autorizados e implementados, o que é que de facto justifica estas razões. Durante o último ano existiu alguma tentativa por parte da administração de tomar medidas, ouvimos aqui há pouco a Comissão de Trabalhadores que houve algumas medidas, mas nenhuma delas estrutural, e, portanto, eu pergunto-lhe que tipo de medidas é que tentou implementar. Houve alguma tentativa de reestruturar o grupo durante este período de tempo, de controlar despesas ou alterações na gestão. Se há cerca de um ano começaram os primeiros sinais de incumprimento com os atrasos de pagamento, e nesta fase nós já sabemos que há 94 salários de outubro por pagar, todos os salários de novembro, os últimos 6 subsídios de refeição e subsídios de férias por pagar, porque nada foi feito para alterar este Estado. No fundo, é a grande pergunta que nós temos. Sabemos que ouviu os trabalhadores durante o processo, pergunto-lhe se foi aconselhado a tomar algumas medidas, quer por trabalhadores, quer por diretores das publicações, porque eu vou ser muito sincera, aquilo que, de facto, nos cria alguma confusão
é que nas contas públicas entregues na ERC, a Trusted News deu sempre resultados positivos líquidos, sempre resultados positivos até 2022, e foi só em 2023 que registrou pela primeira vez um prejuízo de 115 mil euros. Portanto, a pergunta é, com estes resultados positivos, como é que a empresa acumulou 32 milhões de euros de dívidas? Porque é um valor bastante avultado. Houve algum momento da sua parte, alguma tentativa de encontrar um parceiro para investir? Ouvimos há pouco que houve 2 propostas, mas que foram recusadas. Pergunto-lhe porquê. E que avaliação faz da aquisição destes títulos? Quando fez a aquisição ao Grupo Imprensa, eu pergunto-lhe se analisou as contas, pediu alguma auditoria e como era a sua presença no acompanhamento dos assuntos do grupo ao longo deste tempo, porque nós conhecemos a sua experiência quer na Lusa ao Mundo, quer na Time Out, portanto deve de entender que é um pouco difícil percebermos, atendendo ao seu perfil, muito obrigada, Sra. Deputada. Como é que o Estado a que chegou, de facto, o grupo. São as questões. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Presidente do Conselho de Administração do Grupo Trust News. Tem 5 minutos. Sra. Deputada, muito obrigado. Senhores Deputados, muito obrigado. Sra. Presidente, muito obrigado por me terem convidado. Se não me tivessem convidado, eu pedia para vir aqui, porque acho que têm o direito e eu tenho o dever de vos informar sobre todas essas perguntas que fez, que no fundo são todas, basicamente resumem. Se eu fizer a cronologia e vou fazer, acho que entenderão de uma forma direta e colocarão depois as perguntas todas. Mas em primeiro lugar eu quero dizer uma coisa aqui que disse sempre na minha empresa, a todos os trabalhadores, ou diretamente, ou por escrito, ou em todas as comunicações. Eu peço francamente, imensas desculpas pelo que está a acontecer há um ano na empresa. Peço desculpas com grande humildade, lamento o que está a acontecer, digo e explico porque é que chegámos aí internamente, sempre disse, sempre expliquei. Internamente, todos os diretores de publicações, todos os diretores horizontais foram conhecendo ao longo dos meses, durante 6 anos consecutivos, foram conhecendo o desempenho de gestão da empresa. O desempenho de gestão é o que é que fizemos de receitas neste mês, o que é que temos de custos e como é que as coisas estavam, mas cumpre-me aqui, porque são representantes dos portugueses, pedir e lamentar. Eu não gostaria de estar, gostaria de vir noutra posição, mas infelizmente estou nesta. Mas estando nesta, estou aqui para responder e estou aqui para dizer aquilo que acho que aconteceu à empresa e eventualmente aquilo que poderá vir a acontecer à empresa. Ainda bem que recordou o meu percurso. Eu, para além de 20 anos como jornalista e comentador, jornalista no Diário de Notícias, tendo passado por todos os cargos, tudo aquilo que os jornalistas passam, desde o jornalismo mais pequenino até depois a cargos de direção, um cargo de direção, chefias, isto e aquilo, eu, a partir de 2029, nos últimos 25 anos, continuando a ser comentador todos os dias, sempre que me chamam, fui fundador, acionista, diretor e administrador do Diário Digital, uma experiência absolutamente inovadora em Portugal em 1999. Muitos de vocês estão aqui, eventualmente não tinham nascido, e foi completamente fora do vulgar. Correu muito bem nos primeiros 10 anos e depois, contando os outros todos os grupos, quando entraram já não foi possível. Fui administrador delegado da Lusa, onde me correu muito bem. Gostei muito de estar na Lusa. Os trabalhadores da Lusa, todos os trabalhadores. Aliás, eu quando falo da TIN, da Trusted News, eu quero aqui dizer que quando eu penso na TIN, penso em todos. Não penso só nos jornalistas, só nos comerciais, só nisto ou naquilo. Não. Todos são importantes naquela empresa, todos constroem, todos nós construímos todos os dias uma revista, ou meia revista, ou a revista que vai sair uns dias depois. E por isso, desse ponto de vista, grande respeito que tenho por todas essas pessoas e um sentimento de grande angústia pelo facto de estarmos a passar o que estamos a passar. Tradicionalmente, o que tem acontecido desde o ano passado, novembro, dezembro do ano passado, em janeiro ainda conseguimos pagar o ordenado em tempo útil, mas depois agravou-se a situação. Fui CEO da Luz ao Mundo Mídia. Fui fundador, acionista e administrador da Time Out Lisboa, revista, Time Out Porto, revista. Fui fundador, acionista e administrador da Time Out Mercado da Ribeira. E fui também fundador e acionista, já não administrador, da Time Out São Bento, Porto. E agora sou gerente, sou acionista único e gerente da TIN.
Há 3 pontos que eu queria dizer para fazer a fita cronológica. O que eu comprei não era o que eu estimava comprar. Não era o que eu queria comprar. Não era o que eu pensava que estava a comprar. Sobre esta matéria, ponto final. Qual foi sempre a estratégia que, na compra, não se esqueçam que eu sou jornalista, não no ativo, hoje não escrevo notícias, por isso sei como se fazem as coisas. Estou numa área que é a minha área, onde cresci, tenho essa experiência, tanto do lado de jornalista como do lado administradora. Sei o que custa fazer órgãos de comunicação social, sei o que custa aos jornalistas estarem... Mas não só aos jornalistas, aos gráficos, a todas aquelas pessoas que no final contribuem para que o trabalho saia no dia seguinte ou na semana seguinte ou no mês seguinte, e às vezes esquecemos dessas pessoas e centramos-nos apenas num núcleo, e a estratégia foi, não sendo aquilo que eu esperava, a estratégia foi, então vamos apostar tudo em crescer, fazer mais revistas. Eu comprei 12 revistas à empresa, temos 17. O que quer dizer que nós crescemos. Era importante crescer, era básico, era fundamental para nós crescer em papel, crescer em digital. Apostar muito nos nichos de mercado, de alto valor. Eu sei o que é um nicho de mercado. A Time Out de Lisboa, a Time Out de Porto eram nichos de mercado e correu bem e aquela equipa, eu fui fundador com outras pessoas, mas aquela equipa absolutamente também fabulosa, toda a equipa, o que conseguiram fazer e depois o que conseguimos fazer no mercado. Aliás, devo dizer uma coisa importante. Queria chamar a atenção para o seguinte. Vai ter oportunidade de responder a todas as perguntas. Senhora Presidente, então só terminar aqui. Faça favor. A estratégia era crescer, nicho de mercado e apostar tudo naquilo que são as tendências digitais, das formas de moda que existem nessa área. Muito obrigado e peço desculpa. Muito obrigada. O outro grupo parlamentar requerente é o LIVRE. Tem a palavra a senhora deputada Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, Senhora Presidente, e agradecemos também a sua disponibilidade para vir dar explicações sobre o que aconteceu à empresa da qual era Presidente do Conselho de Administração, que passou por uma crise profunda e que redundou numa insolvência no dia 4 de dezembro. E eu vou-lhe dizer que eu compreendo a sua angústia e o seu pedido de desculpas, mas compreendemos também, e de forma muito mais acutilante, a angústia dos trabalhadores. O atraso nos salários começou no final de novembro de 2023, há precisamente um ano. Nestes últimos 12 meses têm sido pagos com atraso, muitas vezes superior a um mês. São dramas de vidas de pessoas que estamos a tratar aqui. Neste momento, a maioria dos 140 trabalhadores, eu vou dar informação que o senhor está muito por dentro e que conhece, mas também para quem nos escuta lá fora e segue esta comissão. A maioria dos 140 trabalhadores da TIN não receberam nem vão receber salário de outubro, que ainda era devido a cerca de 90 pessoas quando foi publicado o despacho de insolvência da TIN a 4 de dezembro. O salário de novembro, o subsídio de férias, o subsídio de Natal também não vão ser pagos. O subsídio de refeição não é pago desde junho. Eu sei que são dados que Vossa Excelência já conhece. Estão já 6 em falta: junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. O seguro de saúde não foi suspenso em junho e nunca mais foi reposto. Se a empresa for liquidada ou as pessoas despedidas, os créditos laborais, salários em atraso e indemnizações por antiguidade terão de ser reclamados ao Fundo de Garantia Salarial, que tem como limite cerca de 15.700 euros por trabalhador. Em resumo, o senhor sabe que os trabalhadores estiveram a trabalhar à borla muito tempo. Resumidamente, os jornalistas continuaram a trabalhar, mas a gestão falhou, e esta é a realidade. Assim pergunto, como aceitou comprar os títulos da Trusted News por 10 milhões, quando até um banco considerou o valor surpreendente por o avaliar como demasiado elevado? É verdade que contraiu um empréstimo para pagar à empresa? Que motivos justificam que logo no final do primeiro ano da operação a TIN já chegava a 10 milhões de euros de prejuízos? Que razões o levaram a decidir desfazer-se da base de assinantes em papel, sem dispor de alternativas de financiamento? Houve o investimento necessário no digital para que os leitores fossem apostando neste setor?
Como explica a acumulação em apenas 6 anos de dívidas no valor de 32 milhões de euros sem ter feito qualquer reestruturação da empresa? Porque não fez uma injeção de capital e, havendo 2 propostas oficiais à administração durante o PER, não aceitou as propostas, acumulando 32 milhões de dívida? Eu sei que são várias as perguntas e vai ter pouco tempo para responder, mas agradecia se conseguisse ser objetivo. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. E para responder tem a palavra o Presidente do Conselho de Administração da Trustee News. Faça favor. Obrigado. Senhora deputada, vou tentar responder a tudo rapidamente. É evidente que os salários que estão, as datas dos salários que estão em atraso estão corretos. Como deve saber e sabe, o administrador de insolvência, quando foi nomeado no dia 4 de dezembro, congelou tudo o que estava para trás. Foi uma decisão que se a gerência continuasse a fazer a gestão corrente, não tomaria, pediria ao administrador de insolvência para que continuasse a ser pagos, como pedimos no caso do PER, os ordenados com atraso, às vezes atraso um mês e meio, mas sabendo o que isso é de danoso para as pessoas, para as famílias. E quando eu peço desculpa aqui, nesta coisa, peço desculpa também às famílias dessas pessoas, porque isto vocês estão na Assembleia da República, isto é uma coisa pública. Quanto à compra por 10 milhões, eu já disse o que tinha a dizer sobre isso, não quero dizer mais nada do que isso. Sim, é verdade, fiquei surpreendido 2 dias depois, quando um banco, que ainda por cima era acionista da empresa que vendeu, com uma percentagem pequena, disse que o valor não lhe parecia nada, era muito empolado. Eu coloquei essa questão. O que fiz aí, acho que depois disso não vou dizer. Não pedi nenhum empréstimo a ninguém para comprar a Trustee News. A confusão de que há muitas vezes, eu estou aqui para acabar com essa confusão, é a ideia de que fui pedir dinheiro ao novo banco para comprar os 12 títulos. Mentira, não corresponde. O que foi pedido ao novo banco e eles cumpriram foi um factoring que atingiu, foi andando, um factoring com a VASP, foi andando, começou por 1,5 milhão de euros e chegou aos 4 milhões de euros. A altura em que, em 2019, o novo banco decidiu não continuar com o factoring e ficámos ali um bocado surpreendidos e depois mudámos para o BCP, cujo factoring foi até aos 2 milhões e agora está em 500 mil e fizemos tudo para ver se acabávamos com o factoring. Por isso, não houve, ninguém deu 1 euro para comprar. Aliás, eu dei uma entrevista dizendo porque é que estava a comprar, logo quando comprei, e qual era o modelo que tinha utilizado para comprar esta empresa. A empresa tinha que se pagar a si própria, senão não era uma empresa que eu comprei. A ideia de que se vai a um banco, que se vai a um amigo, que se arranja um investidor, que se arranja alguém um bocado esquisito, que mete dinheiro para comprar, nunca fiz isso, não acontece comigo, não. Quem tem que pagar isso é a própria empresa, ou tem ou não tem. Como é que cheguei aos 10 milhões? Essa é uma boa pergunta. Cheguei através de uma due diligence da BDO, paga por nós, que apontou para aí. Apontou para 2 coisas importantes. Primeiro, a margem de contribuição das 12 revistas era 4,1 milhões de euros. Segundo, aplicando nós uma estrutura que decidimos apenas do ponto de vista de estimativa, teríamos um EBITDA positivo de 1,7 milhões de euros. Aplicámos um múltiplo de 5,9, era um múltiplo normal na área naquela altura, há 7 anos atrás, entre 4 e 6, 5,9 deu-os 10,2 milhões. Assinaturas de papel, porque é que rapidamente foi necessário fazer? Por razões financeiras, tesouraria, foi a necessidade urgente de passar as assinaturas de papel
para assinaturas digitais, tentar que as pessoas aceitassem isso e tentar poupar, como poupámos, naquilo que era a parte de impressão, papel, correios, manipuladores. Conseguimos poupar em baixo nas despesas, o que nos deu uma grande ajuda neste ano de dificuldades. Apesar de tudo, perdemos sei que iríamos perder, que iria baixar, era uma consequência óbvia, disse isso aos diretores, disse isso a todos, à Comissão de Trabalhadores, aos delegados sindicais, com os quais devo dizer que sempre reuni de uma forma regular e neste ano até de uma forma particular, muitas vezes, até para me dar a ideia de como é que as coisas estavam. Está aqui a delegada sindical da Visão e por isso terá dito isso também. E desse ponto de vista foi uma daquelas medidas que tivemos de tomar neste ano, entre outras, é um pilar dos 4 pilares que aplicámos para tentar encontrar saídas. Chegámos ao PER com a ideia absoluta e direta de que conseguiríamos com o PER, uma vez que o PER congelava as dívidas e negociava com os credores, conseguiríamos e teríamos o tempo para que, entre a queda de custos que estávamos a aplicar, o plano que estávamos a aplicar da redução de custos e aquilo que eram as receitas que estavam sempre a cair, conseguiríamos equilibrar a empresa. Não foi possível nesse espaço de tempo, não conseguimos. Mas não fomos nós, não fui eu, acho que não posso vai depois continuar a responder, porque vão ser mas concluiu a frase, agora ia começar... não fomos nós que levámos a empresa ao pedido de insolvência. Já terá a oportunidade de explicar melhor. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Bernardo. Faça favor, Sra. Deputada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Conselho de Administração e, antes de mais, gostaríamos também de expressar o nosso profundo reconhecimento pelo trabalho que têm desenvolvido e não só ao Conselho de Administração, como também as várias comissões, as várias audições que hoje aqui já tivemos. E falo disto porquê? Porque para o PSD é importante todos neste grupo e, como hoje também já aqui o disse, trabalho da administração que tem vindo a fazer, todos os jornalistas, como também todos os comerciais, todo um grupo é feito de muitos trabalhadores e todos são importantes. E neste grupo aqui, apenas a resiliência, a dedicação ao jornalismo de qualidade é que muitas vezes faz com que os meios tenham vindo para a rua, existam notícias e por isso também queremos aqui demonstrar a nossa preocupação com esta situação. Mas esta situação não aconteceu apenas hoje e apenas a este meio, e isto também nos preocupa, e sabemos que é difícil gerir uma empresa, também sabemos que é difícil acordar muitas vezes todos os dias e que existem ordenados para pagar e se a situação já não é fácil, sabemos que esta é uma preocupação. E o PSD e o Governo têm a plena consciência de que o meio e da crise que existe na comunicação social não aconteceu apenas em 2024. Esta crise total da comunicação social é algo que tem vindo a acontecer nos últimos anos e alguns podem não concordar com a nossa afirmação ou que fazemos que é importante o apoio aos mídias, mas nós achamos que é necessário dizer todas as vezes que existiu este apoio aos mídias, é importante para combater a inação que existiu em prol desta crise da comunicação social. Todos os apoios diretos que são dados aos jornalistas e também à literacia mediática fazem pós a esta inação da crise dos mídias. Mas, muito concretamente, ao que nós estamos hoje aqui a falar, e nós falamos que é importante existir ou continuar a existir meios como a Visão, como a Exame, como a Corriere, como o Jornal de Letras, mas também sabemos que existe existe um grupo que tem uma dívida, existe um grupo que tem uma rejeição enorme e que existiu a necessidade de pedir o PER, a declaração de insolvência, 17 publicações em causa, 101 postos de trabalho, mas gostaríamos de ver também esclarecidas algumas dúvidas muito concretas para que também todos nós consigamos refletir e perceber o que é que está a acontecer, como também identificar algumas soluções. E esta dívida, infelizmente, que o valor é muito grande, como é que tal aconteceu?
como é que chegámos a este valor atualmente tão grande? E desde quando é que também percebeu, e esta audição é concreta para isso, quando é que percebeu que deixou de ser rentável o grupo? E das 17 publicações, naturalmente que há publicações que sabemos que são... Naturalmente sabemos que há publicações mais rentáveis e outras não tanto rentáveis. E como também eu disse aqui, há publicações que são mais de nicho, outras mais generalizadas. Quando é que percebeu quais é que são as publicações que são mais rentáveis e as que são menos rentáveis? Sabemos que umas são mais atrativas para a compra do que outras, naturalmente. E hoje, também nas várias audiências que também tivemos aqui antes, foi-nos dito também que existiram as várias propostas de compra, naturalmente já 2. E nós também já aqui questionámos quais é que foram essas propostas que já existiram de compra e também qual é que foi a razão da rejeição destas propostas. Não conseguimos obter a resposta nessas 2 questões. E gostaríamos então de perceber quais é que foram essas propostas de compra e quais é que foram também as opiniões que levou também a esta rejeição. E também, para terminar, gostaríamos de saber se existiu também, quando é que foi dado o alerta para esta situação de insolvência, quando é que existiu este primeiro alerta e, atualmente, quais é que são as situações prioritárias para salvaguardar os postos de trabalho, como também o pagamento dos vencimentos que não foram dados até ao momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, de novo, Presidente do Conselho de Administração da Trust News. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado. E tenho que dizer muito obrigado porque foi o vosso Governo o único que se preocupou em criar um conjunto, no qual nunca me perguntaram nada, por isso estou à vontade para dizer, não sou parte interessada, não me perguntaram, para criar um conjunto de medidas, 30 medidas que podem ajudar de alguma forma a comunicação social e outras tantas que faltarão. Quando é que eu percebi que tinha publicações, eu tinha um grupo que não era rentável? Sr. Deputada, percebi um mês depois de ter comprado. Percebi um mês depois de ter comprado. 2 meses depois, 3 meses depois, 5 anos depois, percebi sempre, umas mais rentáveis, outras menos rentáveis. Não tinha, eu vou repetir as minhas 3, não, mais do que isto eu não posso, em nenhuma não posso, não quero e nunca farei. Eu não comprei o que estimava que estava a comprar, eu não comprei o que queria comprar, eu não comprei o que pensava que estava a comprar. Por isso, rapidamente percebi. Porque é que se percebi? Mas eventualmente eu, administradora, Presidente do Conselho Acionista Único, tomei medidas de tal maneira erradas que de repente o grupo começou imediatamente a dar... Não! Eu não toquei em nada, eu não toquei em ninguém, eu não toquei em nenhuma direção, em nenhuma chefia, em nenhum órgão. Pelo contrário, acrescentei. É pelo contrário. Por isso, as mesmas pessoas a fazer as mesmas coisas, com o mesmo papel, com a mesma impressão, alguma coisa estava mal de trás. Não dava aquilo que era a estimativa da BDO, e não só da BDO, confirmada às pessoas que trabalhavam comigo permanentemente, e desse ponto de vista sempre deu esse problema. Durante o PER nós tivemos 2 propostas que foram rejeitadas. A primeira proposta era uma proposta, eu não vou dizer os nomes, uma proposta de 400 mil euros, que o próprio administrador judicial disse nem pensar, fora de hipótese, a questão nem se coloca, e os termos do pagamento eram os termos completamente, não ajudavam nada à empresa, 100 mil euros quando se assinasse, um ano depois 100 mil euros, 2 anos depois 100 mil euros, e ao fim de 3 anos, se tudo estivesse a correr bem, os últimos 100 mil euros. A segunda proposta que recebemos, essa proposta é de um grupo muito credível em Portugal. A segunda proposta que recebemos, e por isso nem o administrador judicial nem eu, não é possível, fora de hipótese, tanto mais que ao longo do tempo, na relação, e tenho que me perguntar isso, com o Estado, tivemos e demos como caução, como garantia, as marcas, aquilo que tem valor na empresa, para fazermos planos prestacionais e para tentar cumprir. Por isso, a segunda proposta era de 550 mil euros, não era sobre 2 revistas, era sobre 6 revistas, ao que foi imediatamente, a questão nem se colocou, ainda durante o PER, porque então, às tantas, estávamos a fatiar a empresa
estávamos a tirar, independentemente deste estar bem, deste estar mal, e isso não é aceitável. O alerta interno meu, para além de tudo aquilo que eu sabia de trás, nunca se podem esquecer disto. Eu acho que se esquecem muitas vezes. Nós passámos o Covid. Nós tivemos consequências dramáticas por causa da guerra. Nós, comunicação social. O Covid foi dificílimo. Nós deixámos de faturar na empresa 5 milhões de euros. Não é perdemos, é deixámos de faturar. Não havia publicidade, não havia vendas, não havia 5 milhões. Claro que imediatamente começámos a cortar uma série de custos variáveis. E por isso, desde aí e depois, quando se tornou dramático em termos de tesouraria, que não tem a ver com contas, a tesouraria não se interessa nada pelo número do habitat, não se interessa nada se no final do ano teve 100 euros de... Não é isso. Tesouraria para pagar ordenados, isto e aquilo... Começámos a verificar isso em meados de 2022, quando todas as matérias-primas que são necessárias para fazermos as coisas duplicaram, triplicaram de preço, em alguns casos até deixaram de existir por causa das paragens dos estados de emergência. A partir daí percebemos que já estava com um problema de queda de receitas muito grande. Seria muito difícil e até ao final de 2022, 2023, final de 2023 percebemos já não vamos conseguir, ainda tentámos mais uns meses e depois fomos para o PER. O PER, nós não fomos para a insolvência, fomos a pedido nosso, mas fomos porque a autoridade tributária recusou, e a Segurança Social depois em conjunto, recusaram aprovar o PER. Eu não tenho mais tempo. Exatamente. Vai haver mais oportunidades. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma interpelação à mesa. O Presidente do Conselho de Administração da Trusty News afirmou aqui que não responderia o porquê de ter comprado o que não estava à espera de comprar, e acho que é uma questão extremamente pertinente saber se ele foi enganado. Portanto... Sr. Deputado, isso não é uma interpelação à mesa. Isso agora o Chega vai ter a oportunidade de usar da palavra e, portanto, pode fazer as perguntas que achar pertinentes. Obviamente, não compete à Presidente da Comissão a interferir nos conteúdos, nas respostas dos nossos convidados, assim como também não interfiro no conteúdo das intervenções das senhoras e dos senhores deputados, a menos que, como diz no regimento, usem uma linguagem que não seja adequada ou se desviem do assunto que está a ser debatido. Portanto, é o senhor deputado que vai usar da palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega? O senhor deputado Daniel Teixeira, então, o senhor deputado Daniel Teixeira tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Luís Delgado, e digo o seguinte: primeiramente reforço que, ao contrário daquilo que foi aqui dito previamente, nós obviamente manifestamos total solidariedade com os trabalhadores que foram obviamente penalizados com toda esta situação, quer com salários em atraso, com subsídios, viram as suas vidas a serem totalmente abaladas. Relativamente ao resgate financeiro à empresa, parece-me também que cada vez mais nós criamos em Portugal uma espécie de ciclo vicioso, no qual muitas vezes por erros de gestão acabamos por penalizar o erário público. Começa a ser uma prática comum e que não satisfaz de todo os contribuintes portugueses e, portanto, deve ser também tida em conta. Posto isto e reforçada a importância de uma comunicação social plural, como aqui já foi dito, percebe-se que os seus agentes passaram a adotar diferentes estratégias no tocante à sustentabilidade. Umas com piores ou melhores resultados têm-se mantido de pé, outros, como foi o caso deste grupo, infelizmente acabou por cair. Disse há pouco, e é louvável a sua postura, mas infelizmente pedidos de desculpa não pagam, não saldam dívidas. E a TIM veio a acumular dívidas desde o ano 2018. E apesar de possuir, no fundo, um capital social até bastante diminuto, acumulou dívidas
estrondosas, no caso de aproximadamente 30 milhões, e portanto isso deve também ser levado em conta. Falou-se aqui há pouco também de que vários gestores já foram inclusive condenados, quer por abuso de confiança fiscal agravado, tiveram as suas penas de prisão suspensas, provavelmente não vão regularizar essas dívidas, é também um padrão infelizmente em Portugal. E, portanto, a gestão da TIM foi, de facto, um tanto ou quanto desastrosa, essa é a realidade. Mas, reforçando também aqui a questão que foi colocada há pouco pelo nosso deputado Jorge Galveia, gostava mais uma vez de lhe dar essa oportunidade, também para que nos possa esclarecer. Disse que, e cito, não comprei o que esperava comprar. E, obviamente, como pode entender, e também como falou, uma compra de um grupo destes não acontece por acaso, não é qualquer movimento, ou seja, é uma compra bastante significativa, ninguém obviamente lhe colocou, espero eu, uma arma na cabeça, ninguém o obrigou, e portanto o que nós gostaríamos de entender no fundo é o que é que levou, no fundo, a essa compra e o que é que falhou na sua avaliação, quando se deparou com a situação que encontrou, no fundo, o que é que falhou nesse mesmo processo. De qualquer forma, nós concluímos a afirmar aquilo que sempre dizemos. Nós defendemos totalmente uma comunicação social plural. Infelizmente, não tem sido sempre essa mesma receptividade que temos encontrado por parte desses mesmos grupos, como inclusive foi muitas vezes o caso do seu. No entanto, é uma situação que nos preocupa e por isso que aqui estamos. Muito obrigado. Muito obrigada. Para responder, tem a palavra o Dr. Luís Delgado. Faça favor. Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas, foram objetivas. Erros de gestão. Ainda bem que diz isso, porque a tendência é sempre a tirar quando as coisas não correm bem, quando as vendas não correm bem, quando não há publicidade, quando as receitas caem, quando não há explicação para aquilo que as pessoas estão a fazer e quando a administração tem um cuidado especial, tendo em conta que estamos a falar de uma empresa especial, que não se pode fazer interferência naquilo que verdadeiramente quem manda, entre aspas, verdadeiramente quem controla, verdadeiramente quem consegue fazer que as coisas corram bem ou mal, são as direções editoriais, que contam depois com as direções estruturais para ajudar a que os produtos vão para as bancas e sejam vendidos. Por isso, desse ponto de vista, é fácil. Sempre foi assim. Eu digo isso porque eu fiz isso no Diário de Notícias. Eu acusava sempre, quando não conseguíamos vender o que esperávamos, não, a culpa não é nossa, a culpa é da administração. Ou é da VASP, ou é nesse dia choveu, é um grande problema. Ou é porque aquele grupo oferece livros e nós não oferecemos. Há sempre uma culpa. Mas eu, desse ponto de vista, quer dizer, como é que vou... Então eu fico um bocado curioso. O meu percurso, eu já o disse, o meu percurso todo foi um percurso completamente positivo. Completamente positivo. E por isso, será que perdi qualidades? Eventualmente perdi. Será que perdi eventualmente? Quer dizer, eventualmente, não sei. Mais velho? Não sei. Eu julgava que a velhice me dava experiência, afinal não. Mas é tradicional. Já me chamaram irresponsável, já me chamaram incúria, irresponsabilidade, várias coisas. Sei que aqui também chamaram uma coisa qualquer. Acho aquele tipo de coisas que vos vou dizer a que é que corresponde. Internamente, quando se percebeu que as vendas, depois do Covid e depois já na fase da guerra, que as vendas continuavam a cair, e quando eu falo de vendas em banca, assinaturas, publicidade, novos negócios, branded content, o que vocês quiserem, tudo o que vos passa pela cabeça, com um órgão de publicação de papel e digital, porque nós temos a reprodução toda em digital, tem a visão digital, quando percebemos isso, internamente existiram pessoas, e eu até já fui acusado por um membro de um coisa coletivo, não vou dizer se é a Comissão de Trabalhadores ou os delegados sindicais, de não ter tomado as medidas certas no momento certo. E eu quero dizer uma coisa. Eu, quando comprei a empresa e quando reuni a primeira vez com as pessoas, disse uma coisa muito simples. Da minha parte, eu sou como o Presidente da República. Detesto crises. Detesto intranquilidade, não faço despedimentos coletivos, não encerro revistas, não faço nada disso, por isso todos em conjunto, com a administração, todos temos que trabalhar no bom sentido. É fácil dizer isso agora, mas de facto, e eu fico espantado, como é que às vezes diretores e até representantes de trabalhadores me estavam a pedir
para fechar isto, fechar aquilo, deitar a borda fora? Porque é que não faz um despedimento coletivo? Eventualmente o seu erro foi esse. Houve quem me dissesse isto assim na cara. E eu, ok, pensei para mim, eventualmente foi isso. Por isso, desse ponto de vista, acho que capital social, Sr. Deputado, a mercados da capital que detinha e ainda detém, acho eu fui chairman depois durante vários anos, já não sou, o mercado da Ribeira, um investimento de 8 milhões de euros, um sucesso imediato, tinha um capital social de 5 mil euros. Eu, aliás, quis fazer esta empresa com um capital social de 1 euro, porque circulava a ideia de que eu era o testa de ferro, não sei bem de quem. Não sei bem de quem, de alguém, do Dr. Balsemão, disto, aquilo, daquilo outro, de Angola, da África, de chineses, russos, não faço a mais pequena ideia. E por isso fiz 10 mil, mas a minha, até porque me pediram para ser assim, a minha coisa era 100 euros, 1 euro, porque, como sabe, o capital social não tem nada a ver depois com o andamento da empresa. Muito obrigado. Eu aproveito só para... Diga. Como tinha um minuto. Sim, tinha 30 segundos, faça favor. Fizeram uma pergunta muito importante, é como é que cheguei aos 32 milhões de dívida? Essa é uma pergunta, a começar pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, essa é a pergunta decisiva. Mas é importante nós percebermos como é que foi o andamento. Em 2018, o nosso passivo, a nossa dívida, por isso, não foram 10 milhões, foram 18 milhões. 10 milhões era logo o preço da compra. Obviamente que estava lá em cima em ativo e intangível, mas também estava cá em baixo em coisa. Por isso, 18 milhões, mais 18 milhões, estamos a falar de 10 milhões da empresa, mais, nessa altura, final do ano, eventualmente já teríamos os 4 milhões do factoring do novo banco, mais 1,5 milhão, 2 milhões nas obras que tivemos que fazer para mudar do edifício da empresa para um edifício que para um local que nós escolhemos ali na Quinta da Fonte, mesmo ao lado. Por isso, em 19 até melhorámos, o nosso passivo era 16 milhões. Em 20, o nosso passivo passa para 20 milhões. Mas aí estamos a falar do Covid. Aí estamos a falar, aqui é o desespero total. Em 21, 23 milhões, em 22, 27, em 23, 32 milhões. Este ano, muito pouco passivo acumulará por uma razão simples. Ninguém fornece nada à empresa que não seja a pronto pagamento. Por isso, tem que ser tudo pago, não há dívida, desse ponto de vista, seja o papel, seja a impressão, seja isto, seja as telecomunicações, seja o que for, e desse ponto de vista, chegámos aqui agora. Como é que chegamos à dívida do Estado? Eu acho que isso, acho que vocês já ouviram isto 55 mil vezes. Na opção que eu tive que fazer eu responsabilizo-me por isso, fui eu, porque eu sou o acionista. Quando me perguntaram, temos este dinheiro, o que é que se paga? Os ordenados, ou o papel, ou isto, ou os impostos, ou a segurança social? É evidente que eu disse, não paguem os impostos, paguem os ordenados, isto, ponham... A empresa tinha que continuar a trabalhar, os trabalhadores tinham que estar descansados, tinham que ter o seu ordenado, não podem trabalhar de graça. Isso é uma infelicidade total, isso é uma coisa que me deita abaixo completamente, e por isso tomei essas decisões, das quais já fui responsabilizado criminalmente. E certamente que ainda serei, não faço a mais pequena ideia. Por isso, assumi isso desse ponto de vista com grande rigor. Muito obrigada, mas já mais 2 minutos de tolerância. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Luís Delgado. Queria fazer algumas perguntas relativamente ao negócio. Disse aqui que comprou a empresa, ou melhor, comprou os títulos, o conjunto dos títulos, por 10 milhões de euros, mais ou menos. Pergunto-lhe também se, no final, foi esse o valor que foi efetivamente liquidado junto da empresa e se, portanto, foi isso que, de facto, a empresa pagou pelos títulos, ou se houve algum tipo de renegociação ou algum valor que não tenha sido liquidado junto do grupo empresa. Disse também que não comprou aquilo que achava que estava a comprar. Pergunto-lhe se sabia ou não do passivo, ou se existia passivo quando comprou
os títulos e se sabia que o passivo excedia o valor pelo qual tinha comprado os títulos à empresa, ou se sente que foi enganado pelo Dr. Balsemão e que foi enganado na altura de comprar e, portanto, que não tinha conhecimento do estado dos títulos e do passivo ou das condições em que o negócio, das condições de sustentabilidade financeira do negócio. É um bocadinho difícil perceber exatamente que responsabilidades é que atribui a que fatores, porque disse-nos aqui, fui enganado na compra, o negócio nunca foi sustentável. 2, pandemia e guerra. 3, direções editoriais é quem tem na mão a sustentabilidade do negócio destes. Qual dos 3 é que é responsável pela falência da Trustee News? Qual dos 3 fatores? Porque se é o primeiro, se o negócio nunca foi sustentável e se apercebeu no dia a seguir à compra, porque é que deixou chegar a situação a este ponto? Porque é que não fez uma reestruturação antes? Julgo que mencionou aqui a questão do despedimento coletivo. Os trabalhadores e a Comissão de Trabalhadores tiveram a oportunidade de dizer que teriam preferido um despedimento coletivo no âmbito de uma reestruturação do que uma falência que os mande todos para a rua e que significa o fim dos títulos. Portanto, porque é que não procurou essa reestruturação logo a seguir ao momento, que foi o dia a seguir da compra, viabilizando os títulos que eram viáveis, não viabilizando os que não eram, eventualmente reduzindo as estruturas. Se o problema é relativamente à capacidade editorial ou à direção editorial, pergunto-lhe de que forma é que tentou envolver os trabalhadores na gestão, na resolução dos problemas, em outros grupos de comunicação. Já se ofereceu lugares de gestão aos trabalhadores, ou participação na gestão aos trabalhadores. Essa é uma opção que está sempre ao dispor de uma administração. Por último, 2 perguntas. Uma é se tinha noção de que este caminho era tão descendente desde o primeiro momento, porque é que há um compromisso no processo de tentativa de recuperação da empresa, porque é que há um compromisso de saldar dívidas com o Estado e de pagamento de salários que depois não é cumprido. E a última pergunta é se acha que há investidores no mercado que tenham capacidade para salvar a empresa depois da Assembleia de final de janeiro, ou até à Assembleia, num negócio que seja, digamos assim, viável e que se demonstre viável até à realização da Assembleia. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem de novo a palavra o Dr. Luís Delgado. Faça favor. Obrigado, peço desculpa por ultrapassar sempre o tempo, vou tentar mesmo responder. De 10,2 milhões foram pagos 6 milhões de euros, existe uma dívida de 4 milhões que está reconhecida, aliás, na lista de credores à empresa. Perguntou-me em relação ao passivo, já não me recordo qual era especificamente o passivo. A questão do passivo, a questão das direções, quer dizer, tudo isto, do meu ponto de vista, estou a tentar atirar para cima comprei mal, tenho o passivo que tenho, as direções... Não, eu não estou a fazer isso. Eu não estou a dizer isso. Eu não disse isso. Eu disse, o passivo é aquele que nós conhecemos e é um passivo que resulta, de facto, de não bom funcionamento daquilo que era expectável funcionar, sendo que eu tenho que ressalvar que no nosso mercado de papel e digital as coisas são dificílimas. As receitas são difíceis. Aliás, deixa-me acrescentar uma outra coisa. Nenhuma administração, em nenhuma empresa, consegue responsabilizar-se pelas receitas. Onde tem mão é nos custos. Onde pode intervir é nos custos, não é nas receitas. Nas receitas fazemos tudo, ajudamos tudo, aquilo que é possível para que venda mais, que venda melhor, fazemos tudo o que é possível dentro dos livros. Agora, a administração não controla as receitas, controla custos. E tem bom senso. É basicamente este tipo de direções participadas. Sim, direções, mas não estou a dizer direções editoriais. Eu apenas quis referir o tipo de empresa que nós somos, que vocês conhecem melhor do que eu e sabem melhor do que eu. Como somos uma empresa referenciada constitucionalmente, é daquelas empresas em que diz, tenha cuidado, os senhores
os senhores trabalham porque defendem, estão a defender, o vosso trabalho significa manter a democracia, a soberania, isto e aquilo, tem que ser isento e independente, e por isso, desse ponto de vista, há uma separação legal e bem feita entre aquilo que é o poder de uma administração ter interferência nos conteúdos editoriais, que é zero, nunca fiz isso na minha vida, em nenhum lado, e as direções editoriais terem total autonomia para fazerem um melhor produto com isenção, com independência, com capacidade. Desse ponto de vista, é só invoco as direções no sentido de são muito importantes, mas também a direção de produção, a direção comercial, a direção do IT, todos são importantes, todos. Uma empresa deste tipo é uma empresa que funciona coletivamente. Uns não são melhores do que os outros. Direções e participação. Senhora Deputada, não me recordo, quando me pergunta aqui, direções... Senhora Deputada, como disse, sempre tive, a partir de novembro, quando as coisas sempre tive, diretamente eu, pessoalmente, reuniões com a Comissão de Trabalhadores, com delegados sindicais, com diretores, e é uma coisa que esta empresa sempre fez desde o dia 1. Aliás, vieram-me depois dizer, não fazer isso é complicado. Desde o primeiro mês, todos os meses, era enviado para os diretores, para todos os diretores, o resultado de gestão desse mês. Janeiro, o que é que faturamos, o que é que pagamos, qual é o resultado disso? Todos os diretores, coletivamente em termos de empresa e também em termos de órgão de comunicação. O que é que a Visão faturou? Todos os meses. Deixámos de fazer isso com essa regularidade quando começaram a sair uma série de pessoas e deixámos de ter capacidade para chegar lá. Por isso, todos sabiam daquilo o que é que estava a vender, o que é que não estava a vender, isto e aquilo. Não invocando o nome da revista, vou-lhe dizer uma coisa simples. Nós temos sempre uma estimativa semanal, nós, a administração e os diretores todos, da VASP, a dizer quanto é que vendeu em banca, quanto é que aquela revista específica vendeu em banca, as outras todas. Nós temos isso uma semana depois de termos colocado na banca, ou uns dias depois, feita pela VASP, não é feita por nós. Há uma revista muito importante do nosso grupo que na passada quinta-feira vendeu 7.000 exemplares. Não dá. Não funciona. Não é possível. Saldar a dívida. Porque é que nós no PER... O PER para nós era absolutamente decisivo porque parava a pressão que estávamos a sofrer em termos de processos executivos, fornecedores que não queriam fornecer isto e aquilo e aquilo outro, e por isso tínhamos que pagar tudo imediatamente, parava esse tipo de questão, dava-nos tempo para fazer um plano de estruturação, em condições que foi feito, um plano de estruturação, e desse ponto de vista o que correu mal foi aquilo que eu vos vou contar agora. A meu pedido, no dia 25 de outubro de 2024, pedi uma call com a Segurança Social, Administração Tributária, administradora judicial, nossa advogada do PER, especialista em PER, insolvência e esse tipo de coisa, e o consultor do PER, eu e a administradora. Para perguntar uma coisa simples, daqui a uns dias vocês vão votar o plano e digam-me qual é a vossa... Digam-me agora se vão votar positivamente ou não, digam-me. Eu sei que ainda não conseguimos regularizar a dívida toda desde que o PER, porque quando o PER é aprovado, a partir desse mês tem que se pagar imediatamente as prestações desse mês, aquilo que são, não é prestações, aquilo que são as coisas do mês, da Segurança Social, tem que se pagar, coisa que não conseguimos fazer, ao mesmo tempo tínhamos que pagar ordenados, ao mesmo tempo que tínhamos que pagar papel, isto e aquilo, e por isso foi um equilíbrio, havia alguma diferença na Segurança Social e na Autoridade Tributária, e eu perguntei se eu estou disponível, eu, acionista, estou disponível para encontrar meios, para pôr na empresa, para pagar os 186 mil euros que faltam à Autoridade Tributária desde que o PER se iniciou, e os 300 mil euros à Segurança Social,
Digam-me se isso, com isso fica o assunto resolvido e vamos andando. E vocês fazem o plano a 150 prestações, que é um plano deles, 150 prestações não somos nós que pedimos, é o Estado que diz, nós fazemos Estado a 150 prestações, nós não pedimos sequer, e por isso, desse ponto de vista, da Segurança Social, a diretora que lá estava, nenhum problema. Da parte da autoridade tributária, o senhor que lá estava, também com um cargo elevado, disse uma coisa simples, não são só os 186 mil, vocês têm que pagar 1.300.000 euros, ou seja, um plano prestacional que tinha sido aprovado em janeiro, ou dezembro ou janeiro de 2024, todas as prestações desse plano até aquela altura somavam 1,3 milhões. Ao que eu percebi imediatamente que o PER ia morrer. Porque não havia, era a segurança. No mínimo era preciso injetar na empresa, arranjar, esganar alguém para pôr dois, porque para além disso o administrador judicial, com razão, dizia eu também não aprovo o plano se os ordenados não estiverem em dia. Com razão. E por isso, desse ponto de vista, naquele momento, percebi que não ia conseguir. Por isso, quem nos levou à insolvência foi o Estado. O Estado levou-nos diretamente à insolvência. Sobre essa matéria eu não tenho nenhuma dúvida. Ficamos agora por aqui porque já ultrapassou em muito tempo, quase 3 minutos. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Luís Delgado, eu creio que já falámos muito sobre o passado, sobre como é que se chegou aqui, sobre a situação atual. A única pergunta que eu queria fazer é que perspectivas é que vê, que possibilidades é que vê para resolver, tanto quanto possível, a situação dos títulos e dos trabalhadores. É esta a questão, para mim, que eu não diria que é de $1 milhão, porque $1 milhão resolvíamos o problema. Temos alguns problemas, mas não todos. Mas é esta a questão que mais me preocupa e é esta a questão que eu queria colocar. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, dei a palavra a Luís Delgado. Faça favor. Sr. Deputado, bem-vindo o seu regresso à Assembleia, tenho que lhe dizer isto com toda a franqueza. Não lhe estou a dar graxa, estou a dizer isto com toda a franqueza. Bem-vindo, voltou, ainda bem, não devia ter estado fora. Quais são os planos? Nós quando tivemos que apoiar o administrador judicial no sentido do pedido, porque é um apoio que temos que dar, tínhamos 3 hipóteses. O administrador judicial, a empresa, podíamos dizer ao administrador judicial, olha, desculpe lá, nós não queremos mais nenhum PER, encerre isso, nós vamos ficar como estávamos. O juiz, naquele caso o juiz, não tinha nada, legalmente, sim senhora, está encerrado, não há PER, nenhum problema, a empresa continua. 2 dias depois a empresa morria, caíam todos em cima de nós, os processos executivos, a autoridade tributária, isto, aquilo, os fornecedores, tudo, morria. Segunda hipótese, insolvência pura e dura, falência, liquidação. Terceira hipótese, insolvência com um plano. E pronto, pedimos insolvência com um plano. Desse ponto de vista, depois, um conjunto de trabalhadores pediu foi nomeado uma juíza, o Tribunal de Comércio de Sintra, foi pedido por 25 trabalhadores da empresa, foi pedido que 2 coisas importantes que nós tínhamos pedido para a juíza não aceitar. Primeiro, que a administração, a gerência da empresa não se mantivesse em gestão corrente, e por isso deveria ser o administrador de insolvência, que é uma coisa natural e normal quando se decreta esse tipo de coisa, nem achei. E que, a segunda questão, não queriam um administrador de insolvência que os nossos escritórios de advogados tinham sugerido, que conhecia bem o meio, acho que em coisas que correram mal até, mas que não quiseram, e foi uma escolha aleatória, não sei como é que se faz essa escolha, se é por computador ou não. Por isso, desse ponto de vista, eu não lhe consigo dizer hoje, por um lado não estou na gestão corrente, não consigo dizer hoje qual é o futuro da empresa, mas uma coisa eu consigo dizer-lhe, a gerência que não está em funções, né, que não está em gestão corrente neste momento, vai apresentar um plano, cujas medidas eu tenho aqui, se quiser digo-lhe, um plano
de reestruturação para a empresa, que passa por várias medidas, algumas delas dolorosas, independentemente de se o plano vai ser reprovado, se o administrador de insolvência disser não, nem sequer abençoou esse plano. Eu acho que para memória presente e memória futura, nós queremos apresentar este plano. E por isso nós chegámos à insolvência por aquilo que lhe disse, e a saída para isto eu não estou a conseguir ver como é que vai funcionar, tendo em conta as dificuldades, certamente, que o atual administrador de insolvência terá na empresa, ainda por cima não conhecendo o setor. Finalmente, vou só aproveitar. Peço-vos desculpa, falar muito, preciso ver. Só aproveitar em relação ao Estado, que é muito importante eu dizer isto. A dívida do Estado são 15 ou 16 milhões, está reconhecida, vai outra vez agora até dia 4 ser reconhecida, agora já imputando, será um bocadinho maior, imputando aquilo que é 2024, mas pagámos algumas coisas em 2024. Eu preciso de vos dizer uma coisa que é importante. Há uma narrativa que corre, não sei bem como nem porquê, dando a ideia de que a TIN nunca pagou, desde a sua fundação, desde o dia 1 de janeiro de 2018, nunca pagou nem impostos, nem segurança social. Isso é total, completa e absoluta mentira. Total, completa e absoluta mentira. Eu vou dar os números. Desde 1 de janeiro de 2018 até à data que me mandaram este mail, que foi no dia 16 deste mês, à segurança social, era devido à segurança social, o normal dos meses 13.894.000, nós pagámos 5.800.000 euros. A autoridade tributária era devido, ao longo destes 7 anos, 14.800.000, nós pagamos 6.400.000. Ou seja, no total, a dívida, em condições normais, o apurado para o Estado que deveria ter sido pago todo seriam 26 milhões de euros, dos quais a TIN pagou 12 milhões de euros. E pediu planos prestacionais com garantias de títulos, com garantias disto, da colaboração, que foram sendo feitos. Eu devo dizer também uma coisa, isso é muito importante. Eu estimo muito aquelas pessoas que trabalham na autoridade tributária e na segurança social. São verdadeiros profissionais, são pessoas muito competentes, são pessoas que querem ajudar, que percebem os problemas, que sabem qual é o efeito do Covid e disto e daquilo, mas dentro da lei, obviamente sempre dentro da lei. E por isso tenho a melhor impressão, e tive contactos eu próprio, diretamente, em muitos casos, diretamente com as pessoas, e eu não mandava ninguém, não tenho vergonha disso, não me envergonha isso, temos esta dívida, queremos pagar, como é que podemos fazer? Ok, eventualmente isto, eventualmente o que é que tem de garantia? Pode dar uma garantia? Tudo foi sendo feito, infelizmente as nossas receitas nunca deram para pagar ao mesmo tempo esses impostos, os ordenados e tudo aquilo que faz uma empresa de comunicação social funcionar, que são milhares de coisas que não vos passa sequer pela cabeça, mas que calculam. Muito obrigada. E vamos ouvir novamente os grupos parlamentares requerentes. Se estiverem de acordo, ouvimos primeiro os dois grupos parlamentares requerentes e depois passo a palavra ao Presidente do Conselho de Administração do grupo. Posso juntar as perguntas? É isso? Posso Exato, é melhor. É melhor porque assim responde em conjunto. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha. 3 minutos agora. Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, eu quero agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, uma vez mais a sua presença, a disponibilidade, até também pela forma como se dirigiu a esta Comissão e também, no fundo, aos trabalhadores do grupo. Fazemos esse reconhecimento e, por isso, certamente não me levará a mal, nesta última ronda, tentarmos clarificar aqui algumas questões que para nós ainda não ficaram devidamente claras. Nas audições anteriores percebemos que temos, de facto, publicações viáveis, algumas líderes de segmento, mas não houve investimento. Nós não conseguimos perceber, efetivamente, o que é que foi feito durante este período para chegarmos até aqui. Algumas declarações que temos ouvido até de anteriores diretores e aqui mesmo dos trabalhadores na Comissão, foi dito que não existiram medidas estruturais para salvar o grupo, não existiram medidas estruturais ao longo deste tempo para salvar o grupo, pese embora soubesse a da altura da situação financeira do grupo.
E cito mesmo uma das anteriores diretoras de uma revista do grupo, que escreveu publicamente, e portanto estou a citá-la, que sai por estar desalinhada com a falta de estratégia da administração, imobilismo, incapacidade de reação da gestão perante as circunstâncias de mercado. Também, na nossa perspectiva, não está ainda claro como é que as contas públicas entregues na ERC, com resultados líquidos positivos até 22, que só em 2023 ter havido um prejuízo de 115 mil euros e termos chegado a uma dívida de 32 milhões. Portanto, não ficou claro porque é que não fez o plano de reestruturação em tempo e, do mesmo modo, não fica claro o esforço que fez a 25 de outubro, quando na declaração é dito, e cito, houve um contínuo aumento de dívida, além do mais, o incumprimento reiterado do pagamento de contribuições desde setembro de 2019, pergunto se a data está correta, e que a empresa não cumpriu nenhum dos planos prestacionais que no passado tinham sido autorizados e implementados. E, portanto, como se conjuga, de facto, estes dados de 2019 com os dados reportados em 2022? E, por fim, como vê o futuro dos títulos, dos direitos laborais dos trabalhadores, e falou neste momento aqui nas medidas e num plano, eu volto a dizer, se tem um plano agora para apresentar, porque não é que não o fez antes? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Filipa Pinto, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também, em nome do LIVRE, a sua presença aqui, ao Dr. Luís Delgado, e também gostaria só de umas notas finais muito rápidas. Percebemos que não queria a insolvência, mas com os salários em atraso e com o avolumar da dívida, isso era inevitável. Percebeu que não era rentável passado um mês ou dois, mas continuou a expandir a empresa, aumentou títulos. Essa aposta também correu mal. Digamos que, em resumo, essa gestão correu mal. Em abril, a TIN suspendeu o envio das revistas em papel aos assinantes, também foi uma aposta vossa, e tentou fazer a sua transição forçada para o digital. A maioria dos assinantes recusou o digital, aguardando até hoje a devolução do valor das assinaturas suspensas. Com esta decisão, a administração destruiu na quase totalidade aquele que era o maior ativo da empresa, a base de cerca de 50 mil assinantes. Há títulos viáveis, há publicações únicas no mercado, contudo, estas estão condenadas a desaparecer. E para finalizar, gostaria de lhe fazer uma pergunta muito objetiva, que se calhar até vai ter dificuldade a dar a resposta, que é como gostaria então que esta situação se resolvesse. Conhece compradores que poderão querer adquirir a empresa, porque para os trabalhadores o que lhes interessa é que a solução esteja à vista, seja com o doutor, seja com outras pessoas. Portanto, aqui a questão é que a solução apareça. E agradecia finalmente mais uma vez a sua presença e os seus esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu acredito que tenha muito ainda para dizer, mas ainda não lhe tinha dado a palavra. Agora sim, faça favor, tem a palavra. Sra. Presidente, peço desculpa. Não me leva a mal. Nós, para além das medidas que tomámos em 2023, há um plano. Eu não sei como é que vai acabar a empresa. Até pode acontecer, como já ouvi, o administrador de insolvência, até ao final deste mês, dizendo que se não tiver dinheiro para pagar os ordenados, eu vou imediatamente para a liquidação. Liquida imediatamente a empresa. E eu não posso fazer nada. Eu não posso conter. Quem manda é ele. Ele tem essa capacidade. Por isso, o que eu posso fazer, e vai ser apresentado a 27 de dezembro, é um plano de reestruturação que me comprometi a fazer e a entregar no Tribunal. Porque, se for assim, pelo menos existiu ali um plano de reestruturação. Manter os 4 pilares das medidas que tomamos, a conversão das assinaturas em digital, 50 mil assinaturas, eu acho que tivemos, mas esses números é o que é. Quer dizer, normalmente são sempre 50 mil. Bom, se eram os 50 mil que eu achava que tinha quando comprei, eventualmente não corresponderia. Não, a ideia que eu tenho, e que sempre tive, em redor das 40 mil assinaturas, fizemos a conversão, percebemos que era a única saída que tínhamos para poupar, não havia outra coisa, não havia outra solução,
E muitas pessoas, mas centenas, dezenas, milhares de pessoas aderiram a essa solução. Muitas desistiram, nós sabíamos que isso iria acontecer, iríamos ter uma quebra para aí de 50%, estava previsto, mas aos poucos, digitais, sem custos que não sejam o digital, mas sem custos, estão a retomar, estão a voltar, estão a fazer isso. Há o plano, esse era um pilar do plano. O segundo, deixar quem quisesse sair, as pessoas saíam e não preenchíamos o lugar. Era o segundo pilar do plano. Em terceiro lugar, uma coisa que foi um acaso para nós, foi conseguir reduzir em 44% aquilo que eram os custos de produção, papel e impressão. Nós não sabíamos, de repente mandámos fazer 2 revistas no final do ano de 2023 no Porto, à Lidergraf, e de repente percebemos que a fatura da Lidergraf com papel e impressão era 44% mais baixa do que pagávamos à Lisgráfica e comprávamos papel. E imediatamente, evidentemente, mudámos esse tipo de coisa, mas só começámos essa mudança em abril, maio, junho, e não tem ainda um impacto do ano. E depois cortar tudo aquilo que, do nosso ponto de vista, poderia ser, cortar ou diminuir ou fazer, poderia ser cortado, como custos variáveis que agora não vou entrar. O que eu faria se tivesse gestão corrente, desde o dia 4 de dezembro, tinha dito ao Sr. Administrador de Insolvência o seguinte: vamos suspender de imediato as publicações que tenham margem de contribuição negativa. Se estão a ter uma margem de contribuição negativa e repetida, não vamos encerrar, vamos suspender. Vamos suspender, vamos parar aqui para estabilizar a empresa. E isso levaria a suspender muitas. Muito bem, mas fica com as pessoas. Como é que fica com o custo? Segunda medida, peço ao Sr. Administrador de Insolvência que use o seu poder entregando a essas, algumas seriam reintegradas nas redações e nos outros serviços do qual estão a sair pessoas, mas as que tivessem a sair, o Sr. Administrador de Insolvência entregaria a carta para o subsídio de desemprego e uma coisa do fundo, e uma carta para o fundo laboral. Concentrar todos os recursos dessas publicações que ficavam, todos os recursos, de todos os pontos de vista, colaborar com as direções editoriais no sentido de o que é necessário, o que é que podemos fazer mais para que as coisas funcionem, e as direções editoriais têm muitas ideias, às vezes não se faz porque não há dinheiro, redimensionar para menos de metade o espaço físico onde estamos. Atualmente temos para aí 1.700 metros quadrados. Eu acho que com 200 metros quadrados, porque há muito trabalho híbrido, 200, 500 metros, acho que era possível fazer essa redimensão e redimensionar e reestruturar tudo aquilo que é a estrutura que suporta e que dá andamento às publicações. E faria finalmente uma coisa. Proporia, não ao Estado, porque o Estado não faz haircut, proporia a todos os credores, por isso são 15 milhões, todos os credores, também não é aos trabalhadores, porque esses seriam pagos, continuariam a ser pagos e rapidamente estaríamos, não haveria este congelamento, quer dizer, nós estávamos a pagar a outubro 60 pessoas já, no dia seguinte iríamos, e naquele dia parou tudo, não foi possível, tirando o Estado, 50% da dívida que temos dos credores, nós não nos importaríamos em converter em publicidade, tanto em papel como em digital, e por isso não estavam a perder tudo, e estamos a falar da Vodafone, do Novo Banco, do BCP, eles fazem milhões de euros de publicidade, e ali nós estávamos a dar em troca, por isso não estavam a perder tudo. 25% sim, vamos tentar fazer um haircut da dívida em 25%, e desse ponto de vista solicitar uma redução dos 20% e pagar os 25% que sobravam a um prazo muito alargado até a empresa estar estável. Este plano, com medidas mesmo diretas específicas, aqui é genérico, estas publicações, estas pessoas, isto vai ser apresentado no dia 27 de dezembro, junto ao Tribunal. E, previamente a isso, ao Administrador da Insolvência, que não, tanto quanto nos disse a nós diretamente, não tem nenhum plano, não vai fazer plano de reestruturação e também acho que não está muito interessado em conhecer outros planos de reestruturação, mas ser-lhe-á mostrado na altura. Muito obrigado. Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audição. Resta-me agradecer
a presença e os esclarecimentos do Dr. Luís Delgado, que deu às perguntas das senhoras e dos senhores deputados, e desejar-lhe que, desejarmos, julgo eu, que haja uma solução para que alguns títulos, pelo menos, possam continuar no panorama mediático português e para que os jornalistas também possam ser ressarcidos daquilo que lhes é devido. Portanto, desejo-lhe também boas festas, uma vez que estamos perto do Natal. Muito obrigada.